continua, claro, repercutindo a decisão do Comitê de Política Monetária, agora com ela, Renata Pedini, editora da Broadcast. Renata, eu queria entender quais são os seus destaques exatamente desse comunicado, principalmente pensando nessa manutenção de discurso, não só da taxa em si. Um período bastante prolongado. Até quando a gente vai ver essa expressão presente nos comunicados do Copom? Seja muito bem-vindo e bom dia. Essa é a grande questão, né, Vitor? O que dá para responder é que o Banco Central não entregou o que pretende fazer no começo do ano que vem. Muito bom dia para você, bom dia também para você que nos assiste. O Banco Central manteve, em geral, o discurso, o tom duro, a comunicação que vinha sendo adotada e reforçada pelo presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo. Então, frustrou aqueles economistas que esperavam alguma sinalização mais firme de uma redução da taxa de juros em janeiro. Ao mesmo tempo, não eliminou por completo essa possibilidade, com algumas alterações bastante sutis ali no teor da comunicação. Então, a tendência para o mercado é a divisão, o mercado continuar dividido com fichas na aposta de redução da Selic em janeiro e também naquela para março. O mercado financeiro fez a leitura ontem bastante atenta dessa comunicação, continua fazendo nesta manhã, assimilando as palavras do Banco Central e, como eu disse, né, manteve ali no geral, mas teve alguma suavização. Aonde que está a suavização? Primeiro, o Banco Central mexeu na projeção de inflação. Ele reduziu essa projeção de 3,3% para 3,2%. Isso era esperado, é bem pouquinho, é verdade, mas não deixa de ser uma suavização. Além disso, citou o produto interno bruto mais fraco no terceiro trimestre do ano passado, né? Ou melhor, no terceiro trimestre deste ano, uma divulgação feita na semana passada, então reconhecendo uma acomodação da atividade. Ao mesmo tempo, o Banco Central voltou a tocar na questão do mercado de trabalho bastante apertado e no desconforto com as expectativas de inflação que ainda estão acima da meta, que é 3%. Outra informação para a gente trazer aqui para a nossa audiência é que o Banco Central, então, melhorou um pouquinho a projeção de inflação, mas trabalhou com um câmbio de R$ 5,35, que está bem abaixo do que a gente viu ontem no fechamento do pregão, né? 5,46 no fechamento. Então, se a gente pensar que isso pode se manter, seria uma ameaça para a projeção de inflação para o Banco Central e para uma eventual redução da taxa de juros. Portanto, câmbio é uma incerteza, um fator de incerteza. E aí, quando a gente olha para a comunicação no geral, vocês já exploraram bastante isso aqui. Estratégia em curso de manutenção por um período bastante prolongado é a adequada e o Banco Central não hesitará em retomar o ciclo como usual. Então, estratégia em curso pode ser aí uma referência à soma do ciclo e, como usual, também pode suavizar um pouquinho essa questão de não hesitar em retomar o ciclo. Dá para a gente enxergar algumas nuances, mas, no geral, o mercado fez uma leitura de um comunicado mais duro. Para a gente agregar aqui a nossa conversa, grandes bancos estão trabalhando com a possibilidade de redução em janeiro, entre eles o Banco Itaú, mas reconheceu ontem que a barra para janeiro ficou mais alta. Disse que vai esperar a ata do Comitê de Política Monetária, o Copom, na semana que vem e que poderá revisar o seu cenário. No Santander, também janeiro continua sendo a expectativa, é uma possibilidade, apesar desse tom do comunicado. Uma outra repercussão que a gente acompanha nesta manhã é do Bank of America. O economista Davi Becker, falando a jornalistas, ele disse que está menos confortável, mas que não mudou a sua previsão para janeiro, que vai continuar a esperar dados. E tocou numa outra questão que está como pano de fundo também, que é a troca de diretores do Banco Central. Há uma leitura de que o Banco Central manteve a sua comunicação até para preservar a credibilidade conquistada num momento em que se prepara para trocar os dois últimos diretores indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Diogo Guilhem e Renato Gomes, um na política econômica e um na organização do sistema financeiro. Então, o Banco Central optaria
por fazer um ajuste na política monetária depois dessa troca. O que Becker, do Bank of America, disse nesta manhã é que, se a gente for entrar nessa discussão, o Banco Central não cortaria nunca, que um Banco Central técnico vai olhar para o que tem que olhar, que são os dados, e aí sim promover um ajuste de política monetária. No mercado financeiro, mercado futuro de juros, a gente vê uma reação em alta das taxas de curto prazo, que são aquelas que melhor refletem as expectativas para a Selic, até porque nesta manhã saiu um dado importante, dado de atividade, varejo, e veio acima do consenso de mercado. Varejo restrito veio no teto das estimativas, em pesquisa Projeções Broadcast, e o ampliado, que leva em conta construção e veículos, superou o teto. Portanto, a atividade mostrando ainda alguma resiliência é mais um fator para o Banco Central levar em conta na condução da política monetária. Conclusão: um Banco Central conservador, dependente de dados, Vitor. É isso, né? A gente trouxe aqui no laço, inclusive, Renata, esse dado do varejo, né? Esse crescimento de 0,5% no mês de outubro da atividade do varejo, contrastando exatamente com essa perspectiva do mercado, que era de uma queda de 0,1% ao mês, comprovando exatamente essa resiliência da atividade e esses riscos que envolvem, inclusive, os repiques inflacionários. Vale a gente lembrar, né, Renata? Ano que vem não é qualquer ano, 2026 já começou, inclusive. Não. Muito obrigado pelas informações, pelas leituras. Renata Pedini, editora da Broadcast. Eleição é sempre um fator de pressão, né, Vitor? Um bom dia para você e para toda a equipe. Bom dia.